es un terreno que conoce la perfección. Así va a formar el Flamengo, el conjunto carioca. Muy bien, con Santos, que fue jugador más de campo el partido contra Botafogo. La primera crítica seria a Sampaoli. Wesley, Pereira, Fabricio Bruno y Ayrton Lucas. Dos chilenos, Pulgar y Arturo Vidal, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Gabigol y Pedro. La dupla campeona de la Libertadores. Así va el Flamengo de San Paulo. Hay mucha expectativa, creo que el hincha insulto del hincha de Racing a Sampaoli, esto tiene que ver con que estuvo en Italia. La viene a buscar por el costado a toda velocidad Fabricio Bruno. La va metiendo el marcador central con Gabigol. Ya la juegan para que la tenga Everton. Wesley que la deja con Gabigol. La pelota que va al medio. La quería Eric Pulgar. El toque para Eric Pulgar. Pulgar que deja con Gabigol. Gabigol que la tiene. Nos da la sensación que se abrió, ¿no? El partido un poquito. Empiezan a buscarse la torre. Y Gabigol tiene esta... Viene el marcador de punta por izquierda que tiene Sampaoli. El toque para Gabigol. Recibe Gabigol. Va al 10. Gabriel Barbosa. La domina Gabigol. La pide Arturo Vidal. La pelota va para él. Llega Mura de cabeza. Quiere Auche. Pelea Auche. Trata de salir del puesto. Coincido en esto, Diego. Me da la sensación que está bien la tarjeta. Lo que pasa que fue... No hubo intención, es cierto. Y lo que pasa que, claro, el golpe para mí es más fuerte porque el jugador de Racing no lo espera. Maya, Pulgar. Abre con Gabigol. Domina el 10. Gabriel Barbosa. Tocando al medio con Thiago Maia. Engancha contra Paulo Guerrero. Se la quiere Gabigol. El toque que va para que juegue. Que bien se liberó Gabigol. La pelota va larga para él. Corre al área. Termina cubriendo para que haya saque de Meticea para Gabriel Arias. Se liberó bien porque hizo un desmarque a favor de la pelota y después en el momento del lanzamiento le ganó la espalda a Mura. Pelota para que jueguen de cabeza finalmente Guerrero. Wesley. Gabigol. La tiene Gabriel Barbosa. La levanta al área. El cabezazo defensivo de Zidane. El más poderoso del continente. Seguro, pero no tiene una buena actualidad y se nota en el rendimiento hoy también. No está bien, no tiene chispa, no mueve la pelota con agilidad. Por ahora 0-0 en Star Plus. En todo el continente viviendo el fútbol de la Conmebol Libertadores. Con Gabigol, Gabriel Barbosa y la pelota. La suelta Gabigol. Deja para Eric Pulgar. Vuelve para Fabricio Bruno. Desde Benfica. Claro. Acá la tiene Gabigol. Domina Gabigol. Toca Gabigol para Arturo Vidal. La deja pasar a Ayrton Lucas que recibe. Dominando Fabricio Bruno. Mirá cómo sale Gabigol a jugar. Gabriel Barbosa. Dejándola con Fabricio. En 3/4 de campo. Se viene Gabriel Barbosa. La pide Ayrton Lucas. Es peligrosísima esta. Centro al medio. Abajo no llegó. De manera milagrosa Eric Pulgar para empujarla. Va a venir el centro otra vez de Racing aquí en Avellaneda. La levanta Vidal. Vidal que la baja. Gabigol. Afuera. Gabigol. Afuera. La bajó de cabeza Eric Pulgar y le dijo a Celo. Gabigol. Y afuera. Bueno. Para el asistente estaba habilitado. Hay una estadística que leía hoy que es el jugador que más goles cerró en las 3 primeras fechas de Brasil. Leo. Y estaba habilitado, sí. Ojo Moreno, Isquio izquierdo, el problema se tiró al piso. Gabigol ha perdido 5 chances claras en las primeras 3 fechas del Brasileirão. Está mirando resignado para abajo. Bueno, te digo, es ensordecedor. Arriba del médico, que esperen en el banco. Tranquilidad para Fernando Gago. Ahora, a veces el arco de un futbolista lo ve enorme y otras veces hasta uno no quiere enfrentarse. Solo está Ayrton Lucas. Viene el toque para el medio. Gabigol. Del Flamengo, del Mengao, Gabigol. Notable definición. La hizo bárbaro Pulgar. Definió como un maestro, como un goleador. Gabriel Barbosa en el final de la primera parte pone al Flamengo en Avellaneda 1-0 arriba. Del laboratorio la sacaron. Todos creyeron en un remate, menos Pulgar, menos Flamengo. Hace la vuelta, sale del segundo palo, un rulo.
bien al punto del penal, la dirección correcta. Ahora Gabigol cerró un gol abajo del arco y hace este con un grado de dificultad muchísimo mayor. La pelota picando, no le pegó de pleno con el pie, parece que hasta le pegó con la pelota saltando con la tibia. Pero se van a venir modificaciones en la academia. Sí. 2 cambios, Tommy. Bueno, 2 cambios. Afuera el 22. Va a arrancar el segundo tiempo. Está ganando el Flamengo 1-0. Ya está el Príncipe Reñero en la cancha. Ya está Jonathan Galván. No está Paolo. No está Aníbal Moreno, que se fue lesionado. Y el segundo tiempo que ya se está jugando aquí. Fabricio Bruno. El monopolio del Flamengo, la pelota. un monólogo, sí. 3 minutos del segundo tiempo. La salida de Leo Pereira. El toque para Gabriel Barbosa, autor del único gol, Gabigol. Que te digo, estoy sorprendido, Diego, por la participación que tiene. Se viene el Flamengo. Ataca Leo Pereira. Soltaron con Ayrton Lucas. Gabriel Barbosa. Va tocando Gabigol. Va saliendo el segundo marcador central que tiene el equipo de Jorge Sampaoli. Todos arrastrados hacia el área chica y aparece en el punto del penal Gabigol. Por supuesto que esto estaba predeterminado. Qué bien le pegó, porque no le pega exactamente, la pelota salta y la conecta con mucha firmeza. Ahí está el salto. Bueno, bien, en pocas semanas ya se ganó el cariño, el afecto de... Pelota detenida de Jorge, evidentemente. Sí. Gabigol va a reconocer. Ya la juega Gabigol. Se vienen cambios, se vienen de Arrascaeta y En la banca. te digo que es un momento bárbaro para el partido, porque van a quedar 20 minutos. Escucha a la gente de Racing. Se viene abajo el cilindro. Bruno Enrique, Ayrton Lucas, Gabriel Barbosa, Ayrton Lucas. El árbitro dice que no porque la tiene Bruno Enrique. La deja para Gabigol y ojo porque está de Arrascaeta del otro lado. La va dejando con Bruno Enrique. Corta bien Galván. Corta bien Galván. Se iba tocando para Gabigol. La levanta Gabigol. La cambia para que juegue Ayrton Lucas. La va a ir a buscar ahora. Ayrton Lucas, mete el centro, Gabriel Barbosa de cabeza y arriba del travesaño, habrá salida desde el arco y será para Gabriel Arias. Y de córner. Probablemente en esta. Enrique, los más altos. Le va a pegar de Arrascaeta. Viene el centro, primer palo, el toque que no llega, se lo acaba de perder el Flamengo, el remate y el travesaño lo salva Thiago Maia de zurda, creo que fue. O Everton el que le terminó dando. Thiago Maia. Increíble, ¿eh? Sí, porque ya se dirige al primer palo, no había un hombre en esa zona para custodiar, para que la pelota no pase. Fue lo mejor del Flamengo en el segundo tiempo. Un zurdazo encuentra el resquicio. En la segunda jugada se desatendieron las marcas, se soltó Thiago Maia, un zurdazo furioso. Una muy buena media vuelta. Gabriel Barbosa. 2 minutos y medio finales. Menos mal que el pase de Thiago Maia lo dejó atrás para Bruno Enrique. Había quedado mal parado Racing. Acá la busca Gaby Barbosa. Lo va a terminar el árbitro Valenzuela. Tocando la pelota Fabricio Bruno. Eu acho que a gente tinha que ter vencido. Claro que tem um adversário também do outro lado que fez um grande jogo, mas creio eu que poderíamos ter vencido. ¿Crees que se quedaron físicamente en el segundo tiempo, que Racing creció? Não, eu acho que a gente deixou de jogar. E quando a gente deixa de jogar, a gente dá mais chances para o adversário. A gente tinha a bola, o controle do jogo no segundo tempo, com um a mais, e não aproveitamos. Tomamos um gol na felicidade dele, um jogador expulso nosso. O jogo ficou muito igual, mas creio eu que éramos para ter vencido. Si uno analiza que sumaron un punto en Argentina, bueno, habrá que ganar en Brasil, termina siendo positivo. O Flamengo sempre tem que vencer, ainda mais em circunstâncias como essa. A gente tinha que ter ganho esse jogo, ter vencido, mas agora vamos para casa, vamos jogar em casa também e creio eu que vamos
vencer e passar A dupla vai voltar em instantes aí pra gente falar também. Quem sabe o Gabigol passa ali pra falar do recorde. Isso é maravilhoso. Quando o jogador bate esse recorde, é muito legal. E eu quero a sua participação também aqui no nosso chat pra falar de Gabigol, né? Porque o Gabigol, depois de 2 meses, Capita e Rodrigo Bueno, ele fez um gol com bola rolando. Olha lá, números do Gabigol. Números do Gabigol lá. Gabi liberta, maiores artilheiros brasileiros na história da Libertadores. Gabigol 30 por Santos e Flamengo. Aí o Luizão, grande Luizão. Segunda-feira vai estar aqui, vai gravar comigo o Mundo Menezes. Sabia? Sapo. Corinthians, Vasco, São Paulo e Grêmio. E aí o Palhinha, que não é o de São Paulo. É o do Cruzeiro. Palhinha primeiro. Do Cruzeiro. Jogou no Corinthians também, fez gol de cara em decisão do Paulista. Interessante que dos 30 gols do Gabigol, 29 pelo Flamengo. É uma marca... E eu vou te falar, respeitar, né? Isso era questão de tempo, todo mundo sabia, né? Pela projeção, né? Pela juventude ainda do Gabigol, que ele ia passar o Luizão. O maior artilheiro da história da Libertadores é o equatoriano, que é o Spencer. Ele tem 54 gols. Se o Gabigol continuar jogando no Flamengo mais umas 3 temporadas, 4 temporadas, eu acho que ele pode traçar isso como objetivo. Tentar ser o maior artilheiro da história. Passar Pedro Rocha, essas lendas assim, e tentar alcançar o Spencer. Né? Você vê assim... A gente é de uma época contemporânea em que o Cristiano Ronaldo e o Messi viraram os maiores artilheiros da Champions League. Né? A Libertadores é a Champions League que a gente tem aqui. Hoje, com um Flamengo endinheirado, competitivo, quase toda a Libertadores o Flamengo, se não é campeão, chega longe hoje em dia, você faz mais jogos, né? Às vezes tem jogos que são muito desiguais, Flamengo e Nublense, dá para um atacante fazer hat-trick e tal. Gols, então, se o Gabigol voltar a boa forma, tem quase de um gol por jogo ali em Libertadores, dá para ele sonhar, subir muito ainda nessa tabela de artilheiros, brigar com os estrangeiros agora, né? Entre os brasileiros agora ele já está bem à frente. Consolidado, né? Ô, Capita, vamos falar de Capita, sem a faixa, porque eu acho que o Gabigol é um capitão sem faixa, né? Sim, ele foi capitão com a faixa em alguns jogos, mas aí acho que existe uma hierarquia ali dentro, né? Que veio do Diego Ribas, Diego Alves, agora é o Everton Ribeiro. Então, quando o Everton Ribeiro começa o jogo, ele é o capitão. Acho que isso não incomoda o Gabigol, né? Eu acho que essa questão é um líder dentro do grupo, é um cara que deve ser muito escutado também no dia a dia. Eu acho que com relação aos números, Edu, é importante a gente separar, né? Nesse momento, o Gabigol artilheiro, com esses números impressionantes, a importância dele nas conquistas de Libertadores também pelo Flamengo, que é um dos protagonistas desse time, é onde o torcedor tem, um dos jogadores que o torcedor tem mais identificação, mas esse momento do Gabigol hoje é um momento, não vou dizer complicado, mas é um momento de baixa confiança, né? Assim, como você falou, ele fazia 2 meses quase que não marcava com bola rolando, né? Fez gols de pênalti. Hoje também ele perdeu uma chance que é difícil até de explicar, né? Se o Flamengo, se ele não faz o gol, ele ia ser muito cobrado daquele lance. Se o Pedro faz o gol de empate, se o Everton Ribeiro, enfim, o Cebolinha, qualquer outro jogador faz o gol do empate, o Gabigol ia ser muito cobrado pela chance perdida. Quando ele faz o gol, né? Ele faz o gol de, né, que colocava o Flamengo na frente do placar, aí o torcedor já cria uma dúvida. Então, perdeu um gol importante, mas esse é o Gabigol, ele tem 2 chances, 3 chances e coloca uma para dentro. Então, o torcedor está mais acostumado a isso. Mas não é um momento positivo do Gabigol. Ele perde uma chance de perna direita. Todo mundo sabe que o Gabigol tem um pouquinho de deficiência com a perna direita e no cabeceio. Quando a bola cai na perna esquerda dele, a gente sabe que a qualidade muda. Mas mesmo na perna esquerda, você vê que ele faz o gol hoje, a bola bate na panturrilha dele. Então, ele não pega do jeito que ele está acostumado, ele não pega chapado na bola, ele faz um movimento muito interessante, aí tem o dedo do Sampaoli, porque é uma jogada ensaiada, né? Uma bola rolada para trás, ele sai lá dentro da pequena área e vem na marca do pênalti para fazer a finalização, mas a bola acaba pegando quase que na panturrilha dele e entrando. Então, assim, é mérito de movimentação, mas não é o Gabigol, aquele cara que o torcedor está acostumado, né? O cara que presença diária, que incomoda os zagueiros. Esse, no momento, é o Pedro. O Gabigol, ele vem lutando para ser importante também nessa movimentação de atacante, faz os gols dele, na maioria das vezes, no momento de bola parada, mas é um jogador que o torcedor reluta um pouco. Então, sabe que o momento dele não é o mais positivo, mas carrega uma história gigantesca no clube, é o jogador mais decisivo, o jogador que faz gols nos momentos mais importantes do clube. Então, eu imagino como é que o torcedor fica, né? Então, às vezes, quer cobrar um pouquinho, mas carrega um pouco
a mão aí na história do Gabigol e a gente, o torcedor do Flamengo, torce para que ele volte, né, e resgate aquele futebol eficiente também dentro da área que ele sempre teve. Vamos voltar para a Argentina, né? Porque lá estão Lili Nascimento e também Leonardo Bertozzi na zona mista. Mas, ô Lili, eu vou fazer uma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta para o Léo também. Então, eu vou fazer uma pergunta para a Lili e você faz uma para o Léo, tá bom? Ô Lili, eu quero te perguntar o seguinte, o sentimento do repórter. Porque o repórter tá no campo, você vê o comportamento quando o cara perde gol, quando ele faz o gol. Teve um tom meio de ufa, aquele... ainda bem que eu fiz esse gol, porque como eu perdi o anterior, tirou um pouquinho de peso das costas do Gabigol. E antes de eu passar já a bola de vez, aí vem a pergunta do Capita. Nós vamos fazer esse quadro aqui pra você. Gostou disso, Rodrigo Bueno? Adorei. Pergunta do Capita, vai. Eu só queria saber do Léo, porque o Léo fez o jogo, né, ao lado do Zinho, enfim. Aí eu coloquei um pouco isso, Léo. Eu senti falta da mão do Sampaoli, né? Quando o Racing perdeu um jogador, o Flamengo tinha 3 marcadores, né? 3 volantes de origem, os 2 zagueiros, que a gente sabe que o Fabrício Bruno e o Léo Pereira, eles funcionam muito bem, porque eles têm velocidade, têm força de marcação. Então, se você acha, a Lili também, se vocês acham que o Sampaoli podia também usar esse peso de treinador, a hora que o Racing perdeu um jogador, entendeu o movimento do jogo que estava acontecendo, colocar um homem de criação, um homem de velocidade, para o Flamengo ter um homem a mais ali do meio campo para frente. Como se fosse um volante, coisa que o Ayrton Lucas não fez bem no jogo anterior. O Ayrton, até pela juventude, poder de apoio, é meio que um ala, sabe? Chegou alguém. Chegou, Gabigol. O Rodrigo Bueno, acho que nós vamos depois... Eu sou pé quente, né? Eu começo a falar, chega só craque, né? Vai chegar. Vamos lá, o Gabigol chegou aí. Vamos lá, vamos ouvir o Gabigol. Companheiros, uma jogada trabalhada. Então, quando sai esse tipo de gol, a gente fica muito feliz, porque a gente treina bastante. Então, um gol comemorado muito com eles. Só faltou mesmo a vitória. O recorde é uma coisa que te move, você fica verificando, conferindo. Essa semana a gente viu o Haaland virar o maior artilheiro da Premier League e tal. Para o atacante é um gosto a mais também ter essas marcas aí, estamos falando de Libertadores, né? Assim, eu não fico verificando, confesso, mas quando chegar perto a gente acaba sabendo e aí acaba virando uma meta, mas creio eu que as coisas acontecem de uma maneira natural. O empate com o Luizão foi na final de Libertadores, isso se torna maravilhoso. Esperava passar lá no Maracanã também, que seria algo espetacular, mas foi aqui. Então, isso me move, mas, assim, tento sempre fazer os gols para ajudar o time. Seria melhor se fosse com a vitória. Agora, Gabi, um pouquinho sobre essa volta do Arrascaeta. O que você pode falar? Feliz, um jogador incrível, um craque, né? E também quando a gente joga bastante tempo com um jogador, as coisas ficam mais fáceis. Espero que ele volte muito bem, como entrou hoje, e que eles possam nos ajudar. Como é que é para o atacante, logo depois de uma chance perdida, não ficar com isso na cabeça e na próxima já guardar do jeito que tiver? Foi com a panturrilha o gol ali, Gabigol. E como é que é então, para isso não te afetar e você continuar no jogo? Assim, sempre brinco, né? Porque se tem uma coisa que eu sei fazer é gol. Então, eu vou errar 2, 3, 4, 15, mas o que importa na minha cabeça mesmo é não desistir. Eu quero aparecer lá de novo para criar a chance, para ajudar meus companheiros. É claro que você fica muito feliz quando o gol sai, mas creio eu que ajudar o time, dar a opção, poder aparecer na cara do gol para poder fazer os gols, é sempre muito importante. E quando sai, é mais ainda. Foi igual no ensaio, não, o lance? Foi igual. Por isso que comemorei bastante ali com meus companheiros. Também agradecer a comissão, né? Porque é uma coisa que eles trabalharam, a gente fez no jogo e deu certo. E quando acontece isso é muito gratificante. Agora, Gabi, virar a chavinha, domingo jogo importante pela frente aí pelo Campeonato Brasileiro. Sim, jogo importante, difícil, num gramado horrível. Então vamos tentar de alguma forma se aplicar bem, ver o que o professor tem para falar pra gente e ganhar o jogo que é mais importante. Obrigada, viu? Tá aí, Gabigol, sincerão.